Hello guys, how are you? Eu sou a professora Sibeli Jamal e hoje estamos aqui mais uma vez para conversar sobre língua inglesa. Como vocês estão? Espero que vocês estejam bem, com saúde, com uma semana tranquila. Hoje nosso bate-papo é sobre o módulo 23, tá? Onde falaremos sobre connectors, linking words. Vocês saberiam me dizer, né, o que seria isso, os connectors? Vocês podem me dar um exemplo de connectors na língua inglesa? Vamos aprender tudo isso já já, tá ok? O módulo 23 inicia na página 455 e vai até a página 459 da sua apostila. Let's go? Well, iniciamos aí, então, mais uma vez, o nosso módulo com um diálogo, certo? O título desse diálogo é Do you know how to connect sentences in a text? Ok? Você sabe como conectar as frases num texto? Né? Então, for example, como é que eu poderia conectar essas duas ideias? Eu gosto de hambúrguer. I like hamburger. Eu gosto de pizza. I like pizza. Ok? Como é que eu posso conectar essas duas frases? É isso que a gente vai aprender hoje, tá bom? Então, eu tenho aí um diálogo entre o Josh e o Tony, ok? O Josh, ele diz o seguinte: Hey, Tony, help me out. Né? Então, ô Tony, e aí, Tony? Me dá uma ajudinha aqui, né? E o Tony diz: What's up? O que foi? Qual é a novidade? E aí? E o Josh diz: I'm writing an essay, but the teacher told me my sentences are not connect, ok? Então, eu estou escrevendo aí um artigo, mas a professora ou o professor, né, me disse que as minhas frases não têm conexão, elas não estão conectadas, ok? E o Tony diz, I see, that is very easy to solve. Né? E o Tony diz, entendi, isso é facinho da gente resolver. Ok? E o Josh diz, really? Sério? E aí o Tony adds, there are some words in English that are used exactly to connect one sentence to the other. Então ele diz aí, ele explica que existem palavras na língua inglesa que são feitas justamente, que são utilizadas justamente para você fazer essa conexão entre uma frase e a outra. E o Josh diz, can you show me? Será que você pode me mostrar? Será que você pode me dar exemplos? E o Tony diz, essa palavra que vocês já viram em outros diálogos, né? Sure! E que significa claro, claro, óbvio, ok? So, that's it. Tá aí a introdução dos connectors in English, ok? Connectors are words in English that are used exactly to connect one sentence to the other, ok? São palavras que a gente utiliza aí na língua inglesa para conectar uma frase com a outra, alright? Let's go, vamos seguir adiante. Take a look. Temos aí então, né, a definição dos connectors, que seriam algumas palavras que nos ajudam a garantir a coesão e a coerência de um texto. Então é para isso que você vai utilizar essa galera aí na língua inglesa, tá? Para garantir a coesão, a coerência, o sentido completo de um texto, tá? E aí nós dividimos esses connectors em 4 grandes grupos, tá? Que são os connectors relacionados aí, primeiramente a sequencing, alright? Que pelo nome dá para você perceber, né? Que são palavras relacionadas à sequência. So, first, que significa primeiro, then, que significa depois, next, que significa depois também, after that, também significa e depois disso, tá? E finally significa finalmente, tá bom? Então, são palavras que você vai utilizar para contar uma história, contar um acontecimento, tá bom? E aí a apostila chama a sua atenção para o seguinte:
que as palavras then, next e after that, por terem aí, né, sentidos muito próximos, elas não precisam necessariamente estar nessa ordem, tá? O que precisa estar na ordem numa posição, né, definida aí seria o first, que é quando você começa a contar algo, e o finally, que é quando você vai finalizar a sua ideia, né? Vai contar aí, vamos dizer, o final da história, por exemplo. Então, first, primeiro, then, depois ou então, ok? Next, depois, after that, depois disso, e finally, beleza? Então, dá para vocês perceberem que são palavras que você vai utilizar para contar algo, né? Nesse aspecto aí de sequência. Também temos connectors relacionados a contrasting, a um contraste, que é o caso do connector but, tá? Que é o nosso mas. Você vai utilizar aí para dar essa ideia de contraste entre uma frase e a outra. Connectors relacionados aí a adding, a essa ideia de adição. Examples: and, also, to. Essas duas últimas palavras vocês já conhecem. Nós tivemos um módulo só para trabalhar com elas, ok? Então, also significa também e to significa também. Lembrando aí que a diferença é uma diferença de posição. O to geralmente vem no final da frase, né? Então, você vai utilizar aí essas palavras para dar essa ideia de adição. E, além disso, nós temos também o connector and. Então, lembra daquela pergunta que eu fiz para vocês? Como é que eu poderia unir I love hamburger com I love pizza? Eu poderia utilizar esse connector para dar essa ideia de adição. I love hamburger and pizza. Eu gosto de hambúrguer e pizza. E aí eu estou fazendo uma coesão aí na minha frase. Eu estou dando coerência a ela para evitar, né, que sejam ideias muito separadas. E eu tenho o connector because, que é um connector relacionado aí a uma causa. Esse connector vocês conhecem um pouquinho, porque a gente utiliza ele bastante aí nas interpretações de texto, né? Justamente para responder aquela pergunta, lembra why? Por quê? Nosso porquê de pergunta, né? Então, se eu te pergunto por quê, você tem que me dar aí, geralmente, uma causa, tá? Então, esse because é o seu porquê, que está relacionado a cause, é um connector de causa. Bom, antes da gente partir para os exemplos específicos de cada grupo, nós temos aí uma reflexão para vocês relacionados aí, né, ao paralelo que a gente pode fazer na língua inglesa e na língua portuguesa. Porque os conectivos são importantes em qualquer língua, pessoal, tá? São importantes para vocês garantirem aí a coerência do texto, tá? Então, alguns conectivos que usamos em português seriam também primeiro, ligado à sequência, depois, sequência embora, já é ligado a um contraste aí, o porquê também ligado à causa, também ligado à adição, tá? Então, também no português utilizamos os conectivos, muito importante. O exemplo que ele dá, depois da aula, eles foram para a sorveteria. Bom, então estou utilizando aí um conectivo de sequência, tá? Então, depois da aula, eles foram para a sorveteria. Let's go! Então, vamos começar com um exemplo aí que a apostila te dá em relação aos connectors relacionados a sequencing, ok? The order of the facts. Então, os conectivos de sequência, eles vão te ajudar a construir a ordem dos fatos, ok? Então, observem essa imagem aí. Essa imagem, se vocês perceberem, está te ensinando a fazer aqui, ó, pasta, né? Que é o nome que a gente dá para massa em inglês, que no caso aqui é spaghetti, tá? Então, como é que você pode fazer pasta? Então, ó, tá te ensinando aí, vamos lá. First, we'll fill 2/3 of a large pot with water. Então, primeiro,
Lembra que a gente conversou que você tem que iniciar aí, se você for utilizar um conectivo, né? Ele, o first, que deve iniciar. Então, first, we'll fill 2/3 of a large pot with water. Então, primeiro a gente preenche, né? 2/3 de um pote grande de uma panela grande, no caso, né? Com água. Then, we let it boil. Então, depois, né? Nós deixamos ferver. Tá ali a segunda imagem, né? Representando aqui a água fervendo. Next, olha o próximo passo aqui, ó. Depois, we add pasta and salt, ok? Então, adicionamos aí, né? Depois, ok? A massa e o sal. After that, we stir it and cook it for 15 minutes, ok? Então, depois disso, nós mexemos, né? Ó, mexemos e cozinhamos por quantos minutos? How many minutes? 15 minutes, ok? 15 minutos. And finally, ok? We drain the pasta with a strainer. Finalmente a gente aí, né, retira essa água com aquele secador de macarrão, tá? Então a gente vai escoar essa água. Então, o que a gente fez aqui? A gente utilizou, né, os conectivos de sequência para enriquecer o meu texto e ajudar a construir essa ideia de sequência, ajudar a construir a ordem dos fatos, beleza? Então, esses aí são os nossos connectors de sequencing. So, an example com um connector de contrasting, né? O que seria esse connector de contraste? Ele vai dar a ideia de quê? Ele vai dar uma ideia oposta, ok? Então, for example, I like pizza, but I don't like hamburgers. Tá? Então, eu gosto de pizza, mas, porém, contudo, eu não gosto de hambúrguer, ok? Então, esse but, ele tá dando uma ideia oposta, tá? Eu gosto de pizza, mas eu não gosto de hambúrguer. So, I like vegetables, but I don't like lettuce. Eu gosto de vegetais, né? Mas eu não sou muito afim de alface, ok? É uma ideia de contraste, certo? Então, é para isso que vocês vão utilizar, é com esse sentido que vocês vão utilizar aí esse connector but. Next one. Exemplos aí, né, com os connectors ligados à adição. Como é que eu posso construir, né, algo com a mesma ideia, adicionar uma ideia? Então, ó, first example. Julia brought fruits and a sandwich. Então, a Julia, ela trouxe frutas e um sanduíche. Uma ideia de adição. Ela trouxe frutas e um sanduíche, ok? I liked the party. My friends also liked it, ok? Então, eu gostei da festa. Meus amigos também gostaram. Tô dando uma ideia de adição, ok? Lembrando que o also, geralmente posicionado aí entre o sujeito e seu verbo principal, tá bom? Julia, if you're going to the supermarket, buy some bread too, please. Tá? Então, tô dando essa ideia de adição. Julia, se você for no supermercado, compra pão também, por favor. Tá? Então, além do que você vai comprar, adiciona o pão, ok? Então, eu tô dando essa ideia de adição. Cause, the reason, que é o nosso connector because. I don't like hamburgers because I am a vegetarian. Então, eu não gosto de hambúrgueres, por quê? Porque eu sou vegetariana, né? É por isso que eu não gosto de hambúrguer. Então, eu tô dando essa ideia aí de causa.
Ok? Então, esses foram os 4 grupos que a gente conversou sobre os connectors. Então, tem aí connectors ligados à sequência, a uma ideia de adição, a uma ideia de contraste, ou uma ideia de causa, ok? É importante que vocês utilizem, né? Tentem criar exemplos relacionados aí a cada um desses grupos. Bom, bora contextualizar aí o que a gente está conversando? Eu tenho aqui um texto, eu vou ler primeiro em inglês para vocês e depois a gente vai, né, conversando sobre o sentido dele. Então, olha só. When I go on a trip, first I organize my room. Next, I separate the clothes and shoes I'm going to bring with me and put everything on my bed. After that, I roll my clothes to fit better inside the suitcase. I put all my shoes in my plastic bags and organize them in the suitcase too. Then I pack everything inside the suitcase and tie a colorful bow because it is easier for me to identify it. Finally, I put everything inside my car and head for the airport. Então, o que ele está falando? Ele está contando aí, né, como que ele se organiza para uma viagem, tá? Então, ele utilizou aqui, ó, vamos pesquisar os exemplos de conectivos, ó, first, ok? Next, ó, after that. Então, ele está construindo uma ordem, ele está construindo essa ideia, essa ordem dos fatos, ok? Então, ele diz assim, quando, né, eu vou para uma viagem, eu primeiro organizo o meu quarto. Depois eu separo as roupas e os sapatos que eu vou levar comigo e coloco tudo em cima da minha mesa. Depois disso, né, ele faz aquele rolinho com as roupas para caber melhor aí na mala dele. E ele coloca, né, os sapatos numa bolsa de plástico e organiza, né, esses sapatos aí na mala também, tá bom? Então, eu estou construindo aqui com to essa ideia de adição. Então, ele, né, coloca os sapatos numa bolsa de plástico e também organiza eles numa mala. Então, né, eu coloco tudo dentro da mala e coloca aí, né, um lacinho, porque fica dessa forma mais fácil para ele identificar a mala dele. Finalmente, finally, ó, ele finalizando essa sequência, finalizando essa ordem dos fatos. Eu coloco tudo dentro do carro e vou para o aeroporto, tá bom? Então, a gente viu aqui dentro de um texto como que a gente pode utilizar os connectors que vocês viram hoje. So, guys, vamos partir. So, guys, trouxe para vocês aqui o exercício de interpretação do texto, tá? Que fala sobre a Áustria. Dentro desse texto, vocês vão conseguir observar o uso de alguns connectors, por isso que é importante a gente fazer sempre esse tipo de exercício aí na apostila de vocês, tá ok? Bom, como eu falei, é um texto que fala sobre esse país, a Áustria. Na primeira imagem, vocês podem ver, né, uma pista de esqui. E na segunda imagem, né, uma pista de patinação no gelo. A Áustria é um país muito conhecido por essas duas atividades, né? Tanto é que o texto trabalha sobre isso. Então, tirem um tempinho para vocês poderem fazer a leitura, tá? Pausa o vídeo, qualquer coisa, leia o texto para ver se eu conseguir acompanhar aí a interpretação, tá? Então, ó, Austria, also called Republic of Austria, is a country in Central Europe where most people speak Bavarian dialects of German and also German, the official language. If you're looking for snow, it is a great place to visit.
There is a very sophisticated ski infrastructure with a variety of ski runs, very comfortable lifts, and also competitions. If you prefer to ice skate, there is an artificial ice rink in the heart of Vienna, Austria's capital, which figure skaters and hockey players like to use for practicing. Ok? Então a gente tem aí algumas características desse país belíssimo. Bom, a letter A ela pergunta o seguinte: What can people do in Vienna during the winter? Tá? E aí vocês precisariam lembrar que o winter é uma estação do ano, né? O inverno. Então, o que as pessoas podem fazer em Viena durante aí o inverno, né? O que o texto diz? If you prefer to ice skate, there is an artificial ice rink in the heart of Vienna. Então, vocês podem colocar essa resposta, tá? If you prefer to ice skate, there is an artificial ice rink at the heart of Vienna. Mas se você preferir patinar aí no gelo, tem aí uma pista artificial no coração de Viena, né? No centro aí da cidade. Tá certo? Então, vocês podem pegar essa frase e colocar como resposta, que é o que a gente pode fazer aí nessa localidade. Which language do they speak in Austria? Né? Que língua eles falam por lá? Ó, most people speak Bavarian and also German. Ok? Então, é nesse lugar aí do seu parágrafo que você vai achar a resposta da letter B. Ok? A língua oficial aqui, ó, é o alemão, beleza? Where do ice skaters usually practice? Ok? Então, ó, essa letter C, ela tá relacionada aqui com a letter A, tá? Então, ó, ice skate. If you prefer to ice skate, there is an artificial ice rink in the heart of Vienna, which figure skaters and hockey players like to use for practicing. Então, where do ice skaters usually practice? In the artificial ice rink at the heart of Vienna. Okay? Eles praticam aí nessa pista, né, artificial no coração de Viena. Ou então vocês poderiam responder simplesmente, né, Viena. Beleza? Então, sempre lembra que na interpretação de texto, vocês vão pegar frases, né, do seu próprio parágrafo. Isso facilita vocês, tá? Tentem evitar ficar traduzindo palavra por palavra. É interessante, às vezes, né, a gente adquirir um pouquinho de vocabulário, mas tenta sempre fazer dessa forma. Onde no texto eu acho que eu tenho essa resposta, tá bom? Bom, let's go to the next exercise. Vamos para o próximo exercício. Seguinte, o próximo exercício é o number 2, ok? Aí na página 457. Ele pede o seguinte: Complete the following paragraph using sequencing connectors. Então, ele quer que você complete esse parágrafo utilizando, né, os connectors relacionados à sequência. Bom, eu tenho as seguintes frases: I grab all my stuff. I go to school, I have lunch with my friends, we watch a movie or play soccer, and we go back home. Dá para perceber com esse parágrafo aqui a importância dos connectors, porque lendo dessa forma, aparentemente as frases estão jogadas, sem qualquer relação entre uma e a outra. Por isso que o estudo e a utilização dos connectors é tão importante. Tá? Então, lembra, quando a gente fala de sequência, a gente tem que começar aí, né? Qual é o connector que a gente vai iniciar a ordem dos fatos? A gente começa com o first. Então, primeiro, first, I grab all my stuff, né? Eu pego todas as minhas coisas. E aí, lembra que a gente tem as opções de utilizar o next, o then e o after that?
Então, aqui nesse momento, vocês podem colocar qualquer um deles em qualquer posição, ok? Não precisa ser necessariamente a ordem que eu vou colocar. Vamos lá, então, first I grab all my stuff, then I go to school. Aqui no lugar do then, poderia ser o next ou poderia ser o after that, sem problema algum, né? Então, primeiro eu pego as minhas coisas, depois eu vou para a escola. Next, I have lunch with my friends. No lugar do next, em vez de utilizar next, eu posso utilizar o then ou after that. Lembra que conversamos sobre isso? Então, depois eu almoço com os meus amigos. After that, we watch a movie or play soccer. Então, depois disso, nós assistimos um filme ou jogamos futebol. Em vez de utilizar after that, eu poderia ter utilizado next, then, ok? And, como é que a gente finaliza essa sequência? Com finalmente, né? Finally, we go back home. Finalmente, nós voltamos para casa, tá? Então, lembrem que aqui vocês poderiam ter utilizado uma outra sequência entre o then, o next e o after that, beleza? Não precisa ser exatamente nessa ordem. O first e o finally não. Eles assumem sempre essa posição. O first para você introduzir e o finally para você finalizar essa ordem, né? Agora, then, next e after that, sem problema se vocês inverteram aí a ordem, ok? Agora, o que eu recomendo é vocês não repetirem, né? Já que você tem aí 3 opções, não repita o vocabulário, tá? Now let's talk about exercise number 3. Vamos falar aí sobre o exercício número 3, ainda aí da seção exercises na página 457. O que ele pede para você fazer? Ele pede para você utilizar um connector que se encaixa em cada uma dessas frases, tá? E aí você vai precisar lembrar ou entender se o contexto aí, né, onde eu preciso colocar esse connector é um contexto onde eu quero expressar algo relacionado a uma sequência, ou adição, ou um contraste, ou uma causa. Vamos observar aí a letra A. They like rice, beans. Então, eles gostam de arroz, feijão. Como é que eu poderia unir, né, arroz, feijão? Ah, eu quero dar uma ideia de contraste. Será que faz sentido? Eu gosto de arroz, porém feijão. Não. Eu gosto de arroz porque feijão. Será que está representando causa? Não. Claramente aqui é uma ideia de adição. They like rice and beans. Eles gostam de arroz e de feijão, ok? Mary has a ball. Tanana, she doesn't have a tennis racket. Então, a Mary, ela tem uma bola. Ela não tem uma raquete de tênis. Como é que eu posso unir essas duas frases? Será que com sentido de adição, de sequência, de causa? Será que é causa? A Mary tem uma bola porque ela não tem uma raquete de tênis? Não. Aí tá dando uma ideia de contraste. Então eu posso utilizar o connector but. Mary has a ball, but she doesn't have a tennis racket. Ela tem uma bola, mas ela não tem uma raquete de tênis. Letter C. We spend time with John, Bia. They are very nice. Como é que eu posso unir, né, os elementos aí dessa frase? Então, nós passamos tempo com John, Bia. Então, nós passamos um tempo com John, eu quero utilizar Bia, eu quero unir isso com Bia. Mas quando eu for fazer essa união, vou dar uma ideia de contraste, de sequência. Ah, fica melhor dar uma ideia de adição. Nós passamos tempo com John e com a Bia. E agora, galera? Eles são muito legais. Nós passamos tempos com John e Bia e eles são muito legais. Será que eu vou dar essa ideia de adição? Será que não seria interessante eu dar uma causa, né?
o motivo por que eu passo, né, nós passamos tanto tempo assim com o John e com a Bia. Então, nós passamos tempo com o John e com a Bia porque eles são muito legais. Não faz sentido? Eu tô dando a causa, o motivo, porque, né, eu passo tempo com eles. Letter D. He wears shorts, né? Ele veste shorts. He, he gosta de calças. O que vocês acham? Porém, mas aí eu não tenho uma frase negativa, não estou dando essa ideia de contraste. Será que é sequência? Ah, olha só, eu posso utilizar o também. Ele veste shorts, ele também gosta de calças, ok? Então, eu posso utilizar o também, o also. Are you sick? Aí na letra I, você tá doente? I am sick. Qual é a única palavra que a gente pode colocar nessa posição aí? Você tá doente? Eu estou doente também. Too, dando essa ideia de adição. Você está doente? Eu estou doente também. Não é uma ideia de adição? Ok? Então, esse aí foi o exercise number 3, guys. Vocês utilizaram aí os connectors que melhor se encaixavam aí no sentido de cada frase. Vamos lá para os dois últimos exercícios que a gente vai trabalhar nessa aula de hoje, que são exercises aí, tá? Do Grammar in Context, o número 7 e o número 8, na página 458, tá? Então, aí no número 7 eu tenho o seguinte: Choose the best option. Escolha a melhor opção. E aí, o que vocês vão ter que observar? Se o connector que a gente utilizou em cada uma dessas frases, né, tá fazendo sentido. Vamos lá. She likes cakes and she doesn't eat cupcakes. Ela gosta de bolos e ela não come cupcake. Será que faz sentido esse and? Será que faz sentido eu unir essas duas frases dando uma ideia de adição? Não, né? Seria o melhor dar essa ideia de contraste. She likes cakes, but she doesn't eat cupcakes. Ela gosta de bolo, mas ela não gosta de cupcake. Ficaria melhor dessa forma, né? Então, na letter B. Do you have something to do also? O also aí no finalzinho da frase, né? Não ficaria, não é a posição correta dessa palavra. Na letter C, I want bread because I don't want ham inside it, please. Eu quero pão porque eu não quero presunto dentro, por favor. E essa aí não faz sentido nenhum, né? A causa de você querer pão não é porque você quer presunto dentro. Não faz sentido nenhum. A gente já descarta essa. Letter D. My mother told me that she and her friend went out last night. Então, a minha mãe me disse que ela e a amiga dela saíram ontem à noite. Minha mãe e a amiga dela. Eu fiz uma união aí desses elementos dando uma ideia de adição que corresponde com esse contexto, né? A minha mãe e quem mais? Quem mais eu posso adicionar aí? A amiga dela. A letter E, guys. I too agree with you. Tá certa a posição do to? O to é lá no finalzinho da frase. Então, a gente já sabe que no número 7, a alternativa correta é a alternativa D, letter D, ok? No number 8, I think the test was difficult. Martha, who is very intelligent, took 2 hours to finish it. Então, eu acho que o teste foi difícil, mas Marta, que é muito inteligente, levou 2 horas para finalizar. Faz sentido aí a letter A, o but. E na letter B? I think the test was difficult. Eu acho que o teste foi difícil.
E Marta, que é muito inteligente, levou 2 horas para fazer isso. Acho que a gente pode melhorar aí essa coerência, né? O first, será que eu estou dando essa ideia de ordem, de sequência? Next, será que é sequência? E o because na letter E? I think the test was difficult. Eu acho que o teste foi difícil porque because Marta, que é muito inteligente, levou 2 horas para finalizar. Eu acho que aí se encaixa no contexto. Por que eu acho que o teste foi difícil? Porque a Marta, que é muito inteligente, levou 2 horas para finalizar. Então eu estou introduzindo aí uma causa. Então tá correto. Letter I seria a nossa alternativa correta, beleza? Galera, espero que vocês tenham gostado da aula. Lembrando, connectors são palavras muito importantes que vão te ajudar a construir todo um sentido aí na hora de interpretar um texto, de interpretar uma frase. São palavras que vão dar coerência e coesão aí nos seus textos em inglês, beleza? Espero que vocês tenham gostado da aula. Tenham uma boa semana e see you soon.